castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos, meus irmãos, abrir a palavra do nosso Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Como os irmãos já estão acostumados, nós temos, nos domingos de ceia, sempre trazido uma mensagem relativa ao papel de Cristo Jesus como sendo o nosso Redentor, como nosso Salvador, aquele que veio para pagar o pecado do seu povo e, com isso, nos reunir nesta maravilhosa família da graça, a família da aliança. Como nós acabamos de ler no nosso catecismo, nós não fomos deixados no estado de miséria, mas, pelo pacto da graça, nós então fomos atraídos para a família do Senhor, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Então, nós estamos meditando especialmente na Epístola aos Hebreus e trazendo, como disse aos irmãos, esta perspectiva de como Deus nos trata como filhos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje pela manhã, então, nós vamos fazer a leitura dos versículos 4 até o versículo 17, a primeira parte deste capítulo 12, em que nós trataremos do modo como o Senhor, Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. O Senhor é o nosso Pai e por isso Ele nos trata como filhos na pessoa de Jesus Cristo. E nós veremos então alguns aspectos da disciplina aplicada pelo Senhor. E à noite, com a graça de Deus, nós daremos continuidade ao capítulo 12, a partir do versículo 18 até o final, até o 29, quando nós falaremos do paralelo que o escritor aos Hebreus faz entre os dois montes, o Monte Sião e o Monte Sinai. E nós então veremos o que isso significa para a família, para a igreja cristã nos dias de hoje. Então nós vamos, irmãos, fazer a leitura do capítulo 12 de Hebreus, de 4 até 17. Eu convido os irmãos para acompanharem a leitura que eu farei aqui deste texto. Relativamente longo, mas importante que o leiamos para que o Espírito Santo também desde já nos comunique aos corações esta santa palavra. Diz assim o texto do Espírito Santo: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado,
pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Até aqui, meus irmãos, nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir aqui nesta manhã, na tua casa, casa de oração, casa de exposição de tua palavra, casa de comunhão dos santos, na qual, ó Pai, nós podemos usufruir deste imenso privilégio, fruto de tua graça, de podermos, juntamente com o teu povo, escolhido pelo Senhor, ouvir a tua voz. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor nos instrui, porque o Senhor nos ama e pelo teu amor o Senhor faz com que sejamos lembrados todos os dias do nosso compromisso, da aliança que o Senhor fez conosco, do pacto de graça que o Senhor estabeleceu em Cristo, para que pudéssemos, por meio dele, ter acesso a ti. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta bênção maravilhosa e única que o Senhor dá àqueles a quem o Senhor ama. E também nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio de tua palavra, que ela possa frutificar em nós e produzir verdadeiros frutos de arrependimento, para que assim todos nós, ó Deus, tocados por esta palavra, possamos endireitar os nossos caminhos e fazermos a tua vontade como o Senhor deseja. É isto que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos irmãos, como eu disse, o ponto central dessa sessão que nós acabamos de ler é a seguinte: Deus sempre disciplina aqueles a quem Ele ama. Deus sempre disciplina aqueles a quem Ele ama. Aqueles que são chamados pelo Senhor para serem seus filhos, eles são verdadeiramente pastoreados e corrigidos por Deus, com o objetivo de que eles possam atingir a semelhança de Jesus Cristo. Foi isto que Paulo nos disse lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Paulo diz que nós estamos sendo feitos conformes à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Portanto, Deus, ele investe em nosso caráter, meus irmãos, a fim de que nós sejamos como Cristo, como seu Filho. Ao sermos, então, reconstruídos, moldados neste novo caráter, conforme a imagem de Jesus Cristo, nós devemos nos tornar como Ele, inclusive sem pecado. É claro que nós sabemos que não conseguiremos não pecar neste mundo, porque, infelizmente, nós somos pecadores por natureza, e ainda há em nós aquele pecado remanescente, fruto da nossa descendência adâmica. Mas em Cristo, meus amados irmãos, a palavra nos diz que nós fomos refeitos, regenerados, ou seja, nascidos de novo, fomos recriados, somos uma nova criatura, para sermos como Ele é, como Cristo é. E por isso, então, nós ganhamos também da parte de Deus, em Cristo, poder, que na palavra grega significa energia, força, disposição. Também estratégias, métodos para lutarmos contra o pecado que tenazmente nos assedia, como o próprio escritor aos Hebreus informou aqui no início deste capítulo, no versículo 1. Este pecado, este peso e este pecado que tenazmente nos assedia. Às vezes, meus amados irmãos, nós precisamos ser honestos conosco e pensarmos que, às vezes, nós não lutamos contra o pecado como deveríamos lutar. Nós nem sempre empregamos toda a força e toda a energia necessários, todos os recursos disponíveis que Deus nos oferece, chamados meios de graça, para vencermos o pecado. E é exatamente isto que o escritor aos Hebreus detecta no versículo 4, que nós lemos. Ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. De fato, o nosso sangue, o nosso esforço, por maior que sejam, não são suficientes para aplacar os pecados e para nos fazer vitoriosos contra eles. O pecado, meus amados irmãos, muito embora alguns de nós tentem minimizá-lo, mas a Bíblia diz que ele é uma ameaça real, cruel e destruidora na vida de uma pessoa. Nós não podemos tentar enfrentar o pecado sozinhos ou usando os nossos recursos humanos.
Porque a nossa luta, disse Paulo, não é contra carne, não é contra pessoas, mas a nossa luta é uma luta espiritual, é uma luta contra potestades, contra espíritos do mal, que de fato nos influenciam e nos tentam para contrariarmos e transgredirmos a lei de Deus. A palavra diz que o único sangue capaz de derrubar o pecado, de destruir o pecado, é o sangue de Cristo, o nosso Redentor. Cristo, como sabemos, derramou o seu sangue por nós, a fim de que nós vencêssemos o pecado definitivamente. Por isso nós podemos e devemos confiar nele, de maneira individual, como crentes, e também de maneira coletiva, como igreja, como corpo de Cristo, para juntos vencermos os pecados. Por isso, Tiago disse que nós deveríamos confessar os pecados uns aos outros, para que assim fôssemos perdoados. O perdão de pecados, de fato, é algo que vem de uma transformação vital, interna do Espírito Santo por meio do sangue de Jesus. Nós devemos nos lembrar, meus amados irmãos, que Cristo, ele nunca desistiu da sua jornada. Muito pelo contrário, ainda passando por todo o sofrimento, ele foi até a cruz porque o seu objetivo era derramar o seu sangue em favor do seu povo. Assim também, tendo Cristo como nosso exemplo, nós nunca podemos desistir da jornada que nos está proposta. Por isso o versículo inicial aqui também deste capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Observe que o fato de Cristo ser o nosso modelo e de ter vencido a morte, de ter chegado ao alvo, de ter cumprido a sua missão, deve também nos motivar a seguirmos em frente e a cumprirmos a nossa missão, chegarmos ao nosso objetivo, que é não pecarmos contra o Senhor. Cristo é quem nos dá forças, é quem nos dá esta energia, este poder para prosseguirmos nesta corrida, nesta jornada. Por isso o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, 10, ele diz que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aqui, meus amados irmãos, nos versículos 5 e 6, o escritor aos Hebreus nos diz que nem sempre nós lutamos contra o pecado como deveríamos, por uma razão muito interessante. Nós nos esquecemos do que a palavra de Deus nos diz a respeito disto. E ele então transcreve aqui um texto que é o texto de Provérbios. E nós sabemos que o texto de Provérbios é um texto no qual Salomão escreveu conselhos para o seu filho, o modo como ele deveria se comportar na sua relação com o seu pai. E o que isso traria em termos de benefício. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, é o texto que é citado aqui nos versículos 5 e 6, quando o escritor aos Hebreus diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Essa, meus amados irmãos, é sem dúvida uma palavra maravilhosa da parte de Salomão para o seu filho e que é transcrita aqui agora pelo escritor aos Hebreus. Porque esta palavra nos mostra que Deus, como pai que é, como bom pai que é, ele nos acompanha diariamente e nos pastoreia. Ele sabe onde nós somos mais fracos, sabe onde caímos, sabe o que nos atormenta, sabe o que nos desequilibra. E por isso mesmo, ele nos disciplina. Ele aplica sobre nós algumas restrições. Às vezes, ele retira de nós alguns benefícios. Em outros casos, ele nos faz até mesmo sofrer por um tempo, porque ele controla os nossos passos, sem nós percebermos. E ele quer que nós cumpramos o objetivo de sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus. Lembre-se, nós estamos sendo refeitos à imagem de Jesus Cristo, para cada vez mais termos um relacionamento profundo com o Pai. Às vezes, meus amados irmãos, a correção paterna, ela dói, e dói bastante. Ela não nos parece boa naquele primeiro momento. E é exatamente isso que o escritor aos Hebreus detecta no versículo 11. Veja o versículo 11. Ele diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento em que ela é aplicada, mas, às vezes, até mesmo motivo de tristeza. E a razão é simples. Ninguém apanha sorrindo.
A gente chora quando apanha, e às vezes chora muito. Chora porque dói. E a dor nos faz chorar. É normal chorar quando dói. Deus, diz a palavra, ele nos corrige sem violência, mas às vezes com muita força. A palavra diz que muitas vezes Deus nos quebra. Davi usa verbos como quebrar, esmagar, despedaçar os ossos. Tudo isso significa que Deus, ele quer nos reconstruir. Deus nos quebra, nos esmaga, pisa em nós para que nós sejamos moídos, a fim de sermos reconstruídos pela sua graça para nos tornarmos como Jesus Cristo, seu Filho. Aqui, meus amados irmãos, nós estamos vendo então que Deus nos disciplina porque ele nos ama profundamente. Se nós não somos disciplinados, se nós não estamos sendo corrigidos como deveríamos ser, há algo muito errado nisso. Aliás, eu diria não só errado, como algo perigoso. E nós deveríamos refletir quando não estamos sendo corrigidos pela palavra do Senhor. A razão é porque quando Deus abandona alguém e não mais corrige esta pessoa, é porque esta pessoa, ela foi entregue a si mesma. Ela é entregue a si mesma para que ela siga o seu próprio caminho. E Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32, que quando a pessoa é entregue a si mesma, ela vai seguir um curso de derrocada, de descenso espiritual e de descenso moral. Paulo, nesse texto de Romanos 1, 18 a 32, os irmãos podem ler depois, Paulo diz que Deus nos entrega, e ele entrega algumas pessoas a si mesmas, para que elas passem a cometer toda sorte de iniquidades. E então ele apresenta uma diversidade perversa de maldades e pecados. Paulo, por exemplo, diz que essas pessoas se tornam implacáveis em pecar. Elas pecam por prazer e pecam continuamente. Paulo chega a dizer que essas pessoas se transformam em seres irracionais, brutas. São pessoas sem afeição natural, sem misericórdia. Então, pessoas entregues a si mesmas, que não têm disciplina, elas se tornam pessoas absolutamente entregues ao pecado. Por isso, meus amados irmãos, nós que somos crentes no Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por Ele se importar conosco e nos disciplinar. Ainda que isso nos pareça doloroso num certo momento, a disciplina do Senhor prova que nós somos seus filhos. E mais do que isso, nós somos filhos amados pelo Senhor. Nós somos aceitos na família de Deus por meio de Jesus Cristo para sermos salvos para sempre. E se somos filhos, nós somos cuidados, pastoreados, disciplinados pelo nosso Pai. Como os nossos pais terrenos também nos disciplinaram, e alguns ainda nos disciplinam sempre para o nosso bem, ainda que nós não entendamos no momento da disciplina, também o Senhor nos corrige para nós sermos aperfeiçoados para sempre. Bons pais sempre querem que os seus filhos acertem no seu caminho. Por isso, bons pais orientam, tanto por palavras quanto por exemplos, e também corrigem quando necessário. Os nossos pais nos disciplinam por situações específicas, por um período curto, porque a vida é curta, meus amados irmãos, especialmente no tempo em que nós estamos debaixo do cuidado deles. Mas isso passa muito rápido. Os filhos crescem rápido, criam asas, voam para longe e acabam constituindo eles próprios as suas famílias. Os pais perdem, às vezes, até mesmo o controle sobre eles. Nós passamos a ter os nossos próprios filhos, filhos dos filhos, os netos, mas tudo isso passa muito rapidamente, porque a vida passa rapidamente. Mas enquanto nós somos disciplinados pelos nossos pais, enquanto estamos debaixo da disciplina deles, nós os respeitávamos por isso. E respeitávamos porque, embora a disciplina trouxesse tristeza para nós algumas vezes, nós sabíamos que essa disciplina era necessária. A correção era necessária. É claro, meus irmãos, que nem sempre os nossos pais, nós que somos pais, nem sempre a nossa disciplina é uma disciplina justa. Nem sempre nós acertamos na dose da punição. Em alguns casos, nós interpretamos errado a situação e punimos os nossos filhos
ou sem necessidade, ou com rigor excessivo, que não corresponde ao tamanho da falta que foi cometida. Mas isso é normal até certo ponto, porque nós somos imperfeitos, e nós não sabemos mesmo lidar com esta dimensão entre o pecado, entre a falha e aquilo que de fato a falha merece. Mas Deus, Ele nos ensinou que mesmo assim, mesmo na nossa fragilidade paterna, como pais, nós devemos tentar fazer o melhor. Devemos entender que a disciplina para com os nossos filhos é algo que é bom para eles. E os filhos, do mesmo modo, devem entender que mesmo quando os pais falham, aplicando a eles uma disciplina equivocada, os pais também fazem isto porque os amam. Mas Deus, meus amados irmãos, o texto aqui está nos dizendo que Ele nos corrige de um modo perfeito, porque Ele é um Pai perfeito. Veja o versículo 10, quando o escritor aos Hebreus nos diz que o Senhor nos corrige para que participemos de sua santidade. Isso está no finalzinho do versículo 10. Os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. O que é esse aproveitamento? Porque Ele quer que nós sejamos refeitos, para que nós participemos da sua santidade. E o que significa isso? Participar da santidade do Senhor. Significa que nós seremos transformados em deuses? Óbvio que não. Significa, mais uma vez, aquilo que eu disse no início, que todos nós estamos sendo moldados para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Todos os dias, meus irmãos, Deus quer fazer em nós uma obra de restauração e nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Todos os dias. Todos os dias. O Pai quer nos fazer como o seu Filho perfeito. Por isso, todos nós somos disciplinados. Todos nós, em maior ou menor intensidade. Alguns apanham mais que outros, mas todos apanham. Todos nós recebemos a disciplina do Senhor, porque todos nós precisamos ser restaurados dia a dia por Ele. Ninguém de nós aqui é tão bom o suficiente para que não precise passar pela correção do Senhor. Diariamente nós somos corrigidos, direcionados, espetados pelo Senhor. Esta é uma linguagem muito utilizada por João Calvino. Calvino diz que o Senhor nos espeta, como se fosse mesmo um espeto, um punhal, para nos incomodar, para que quando estivermos num caminho equivocado, Ele então nos cutuca para que nós possamos sair ali daquele caminho errado, para ficarmos atentos quanto à nossa vida e ao compromisso que temos para com Ele. E por sermos amados, cuidados, pastoreados pelo Senhor, por estarmos sob seus cuidados e disciplina, veja o que o versículo 12 nos diz. O versículo 12 nos diz: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Por sermos cuidados pelo Senhor, é que nós devemos, meus irmãos, tornar fortes as nossas mãos e firmar os nossos joelhos. Esta é uma citação do Antigo Testamento. É uma citação do profeta Isaías. Isso está lá no capítulo 35 de Isaías, versículos 3 e 4. Aqui nós temos uma metáfora. O que significa uma metáfora? É quando o escritor ele utiliza um tipo de linguagem para simbolizar. Não é uma linguagem literal ou que se refira apenas a mãos e joelhos, mas aqui ele quer representar uma atitude de todo o corpo. O corpo deve se colocar de pé. Nós devemos nos levantar e devemos nos firmar. Ou seja, a ideia é que nós devemos encorajar os nossos corpos a vencermos o pecado todos os dias. E mais do que isso, pelo fato de o texto estar sendo escrito no plural, restabelecei, e isso significa vós, portanto, não apenas uma pessoa, mas um coletivo, aqui é uma referência também ao fato de que a igreja do Senhor, como corpo de Cristo, ela deve encorajar, cada um de nós deve encorajar um ao outro a vencermos os pecados, a nos levantarmos e a firmarmos os nossos pés. Devemos ser como capitães dos times que incentivam seus companheiros a vencer o jogo. Mesmo quando o placar ali às vezes não favorece, o capitão chega, grita, chacoalha, direciona, incentiva, chama o grupo para vencer, chama o grupo para lutar contra aquela oposição.
Por isso, a ideia do texto é que nós devemos nos ajustar, consertar o que está afrouxado em nossa vida e prosseguir. Há uma citação que eu ouvi dia desses, achei muito engraçada e verdadeira. A citação é um ditado popular que diz assim: tartaruga, quando quer andar, coloca o pescoço para fora do casco. E eu nunca tinha pensado nisso, né? É um ensino animal interessante, né? De fato, a tartaruga, quando quer andar, ela tira o pescocinho e vai, né? E é isso mesmo. É isso mesmo. A ideia é que se nós queremos seguir adiante, se nós queremos avançar, progredir, crescer na vida cristã, nós devemos pôr o pescoço para fora. Ou seja, aprontar, endireitar o nosso corpo, firmar o nosso tronco, mãos e pés, joelhos, esticar o nosso pescoço e seguir firmes. A ideia do texto, irmãos, é que se nós vacilarmos, se nós pensarmos duas vezes, se nós ficarmos parados, nós vamos cair. Não dá para ficarmos passivos diante da ameaça do pecado. Se o medo nos adormece, nós vamos morrer. Por isso a ideia do texto é que os crentes devem acordar, levantar, andar. Nós não podemos ceder ao desânimo, entregar os pontos, pendurar a chuteira. Nós não devemos encarar a disciplina do Senhor como um peso para pararmos de andar. Por isso o versículo 1 disse: desembaraçando-nos de todo peso. Nós não podemos carregar este peso do nosso pecado. Não podemos pensar, meus amados irmãos, que a disciplina do Senhor são oposições ao nosso progresso. Muito pelo contrário. Ela é sempre instrumento de Deus para nos manter vivos na corrida, com chances reais de vencermos a competição. O prêmio está reservado para nós e nós temos de alcançá-lo com perseverança. Por isso, de novo, eu me remeto ao versículo 1. Corramos com perseverança. Observe que o texto não diz andemos, diz corramos. E a ideia do escritor aos Hebreus é de que a vida ela se afunila de tal maneira que nós devemos empreender esforços além do normal para podermos vencer os desafios. E então, o escritor aos Hebreus aqui cita novamente Provérbios. O versículo 13 aqui é uma citação de Provérbios, quando ele diz assim: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aqui é uma referência a Provérbios 4, 25 a 27. Façam caminhos retos para os seus pés. O que significa isso? Significa que os nossos caminhos não podem ser vacilantes. Nós precisamos ser justos, retos, aplanados. Devemos curar os nossos membros. Quais membros? Os membros do corpo de Cristo. Por isso a disciplina na igreja, ela faz parte do processo de restauração daqueles a quem o Senhor ama. Quando a igreja disciplina os seus membros, quer seja pela pregação da palavra, quer seja pelos aconselhamentos pastorais, quer seja pela atuação do conselho, de qualquer maneira que a igreja é disciplinada, nós temos que ver isso exatamente como um caminho dado por Deus para que nós façamos retos os nossos caminhos. Nós não podemos ver isto como um impedimento, mas ao contrário, o objetivo é exatamente que nós não nos adoeçamos em nossos pecados e nos tornemos pessoas desanimadas e finalmente mortas. Os nossos caminhos, meus amados irmãos, os caminhos cristãos devem ser coerentes com o que nós somos agora. E o que nós somos agora? Somos filhos amados de um Deus vivo, que nos salvou. Portanto, quais são esses retos caminhos? O escritor aqui nos mostra alguns caminhos que são chamados caminhos retos. A partir do versículo 14, ele vai enumerar alguns caminhos retos. Veja que interessante. O primeiro caminho reto que ele coloca aqui é que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos. Esforçar-nos para vivermos em paz com todos e sermos santos. Isso está no versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que a
paz com todos e a santificação estão relacionadas, são duas coisas juntas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que pessoas nos causam problemas e são pessoas que tiram a nossa paz. Aliás, nós já nascemos predispostos a guerrear contra pessoas. Nós fugimos da paz, queremos nossos próprios interesses, nossas próprias vitórias, desejamos passar por cima dos outros, sempre que possível. Os pecados dessas pessoas, e os nossos também, se enfrentam muitas vezes nesse ringue diário dessa vida, nesse ringue que temos e que os conflitos nascem. Ferimos e somos feridos, perseguimos as pessoas e somos também perseguidos no trabalho, na igreja, nas famílias. Os irmãos sabem por experiência própria de que não é fácil conviver. E a razão é porque o pecado estragou a nossa comunhão. Nós não sabemos mais como ser um, como Cristo é com o Pai. Pelo contrário, nós queremos cada um ficar no seu próprio quadrado. Queremos ser donos de nós mesmos, dos outros. E isso sempre resultará em guerra uns para com os outros. Guerras nas palavras, guerras nas atitudes. Por isso, o texto diz que nós devemos nos concentrar em ser pacíficos e pacificadores. A ideia do texto aqui, meus amados irmãos, é que nós devemos aprender a ser afáveis, carinhosos, bondosos e sempre dispostos a perdoar as ofensas uns dos outros. Nós devemos buscar a paz, em vez de termos sempre razão nas coisas. A paz vale mais do que a razão. O argumento do escritor é de que o tempo é curto e a corrida é muito desgastante para você ficar parando. Há uma frase muito interessante do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, na época da Segunda Guerra Mundial, em que ele dizia o seguinte, que se nós formos parar de andar todas as vezes que os cachorros latem, nós não avançaremos. Imagine você passando por uma rua cheia de cachorros nas casas e você parar em cada cachorrinho latindo na casa para você observar. Você não vai chegar lá tão rápido quanto deve. Assim também é a nossa vida. Nós não devemos ficar olhando para as distrações, para os ruídos, para as coisas que são depreciativas da plateia. Se os jogadores ficassem observando os xingamentos da arquibancada, eles jamais chegariam ao gol. Se os lutadores ficassem ouvindo as críticas da plateia, ele não se concentraria no seu oponente. Assim também nós crentes, se ficarmos parando, olhando ao derredor, os ruídos depreciativos, as críticas, as ofensas, as palavras que nos atingem, sem focarmos os nossos olhos naquele que de fato é a razão de nossa vida, nós não andaremos. E veja o que o escritor diz então, lá no versículo 2 deste capítulo 12. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O olhar cristão, portanto, deve estar na pessoa de Cristo. Jonathan Edwards, no seu livro A Busca do Conhecimento, escreveu o seguinte: nossas vidas devem ser utilizadas no trilhar desse caminho. Devemos começar cedo. Deve ser o trabalho de cada dia. Deveríamos pensar com frequência no fim da jornada e diariamente trilhar o nosso caminho que leva a esse fim. Se o céu estivesse continuamente em nossos pensamentos, a morte, a entrada ou a passagem imediata para o céu estaria presente em nós. Apesar de a estrada ser difícil e árdua, devemos aguentar com paciência e ficar felizes em suportar as dificuldades. A jornada pode ser longa. Ainda assim, nós não podemos parar antes do fim, mas segurar até chegarmos ao lugar que procuramos. Todo o nosso pensamento e projeto deveriam ser para nos impulsionar para sempre, até chegarmos até lá. Meus amados irmãos, aqui então o escritor nos diz que uma das maneiras de nós corrigirmos o nosso caminho é buscarmos a paz com todos, para que assim possamos nos tornar santos, como o nosso Senhor é santo. Segundo lugar, ele diz também que nós devemos estar atentos e cuidar para que ninguém se perca da graça de Deus. Ninguém se perca da graça de Deus. Veja o que ele diz aí no versículo 15. Atentando diligentemente
para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Aqui, o que ele quer dizer é que desistir da corrida não é tão incomum. A apostasia era algo muito real naquela época. Havia pessoas que desistiam, muitos desistiram. Nas primeiras adversidades das perseguições, nós temos relatos de pessoas que desistiam, de pessoas que, seguindo o exemplo de Judas, traíram Jesus Cristo e o cristianismo, se entregaram às dificuldades, desistiram. A apostasia era uma realidade. Tanto que o próprio escritor aos Hebreus, lá no capítulo 6, já havia tratado disso. E qual é, então, o caminho para não desistirmos? Para que ninguém caia da graça. É preciso nos apegar à graça de Deus em Cristo, para que não desistamos da vida cristã. Por vezes, meus amados irmãos, nós somos tentados a fazer isto, a desistir. Satanás, ele não quer que nós completemos a nossa corrida. Por isso, ele fará qualquer coisa para nos fazer pensar que não vale a pena seguir Jesus. Ele colocará em nossos corações sentimentos ruins, mágoas, colocará em nossos corações uma sensação de que o pecado é maior do que nós, de que nós não venceremos o pecado, e por isso nós nos tornamos escravizados pelo pecado. Ele vai colocar em nossos corações um sentimento de dúvida em relação à nossa salvação, para que nós nos sintamos excluídos da presença de Deus. Ele tentará plantar todos os tipos de problemas, de situações, de adversidades, para que nós nos afastemos e caiamos. Mas não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos olhar firmemente para Jesus Cristo, porque a nossa segurança está em Cristo. Judas, o escritor, disse lá nos versículos 24 e 25 de sua pequena carta: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, é a esse Deus, ao único Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. A ideia, portanto, aqui é que nós devemos cuidar uns dos outros para que ninguém se perca. Observe, irmãos, a sequência lógica do texto. Primeiro, nós devemos viver em paz uns com os outros. Devemos ajudar os outros a vencer os seus próprios pecados. E agora, nós devemos ajudar uns aos outros a completar a jornada. A ideia aqui é de um pastoreio coletivo. A igreja é pastora de si mesma. Todos nós, como membros deste corpo, devemos cuidar uns dos outros. E é assim que a igreja se disciplina. Por que, às vezes, irmãos, há tantos casos de disciplina na igreja que não são tratados muitas vezes? Porque os próprios membros não se pastoreiam. Às vezes nós percebemos falhas dos nossos irmãos, percebemos pecados dos nossos irmãos e vamos deixando as coisas acontecerem, pensando que esta responsabilidade é apenas do pastor ou apenas do conselho. E alguns de nós, até mesmo irresponsavelmente, culpamos os nossos irmãos, dizendo: olha, o conselho vê isto e não faz nada. O conselho faz vistas grossas. Mas quando, na verdade, nós deveríamos cuidar uns dos outros. A palavra nos diz que, se alguém comete um pecado, nós devemos buscar esta pessoa e mostrar a ela, aconselhá-la, pastoreá-la. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. O pastoreio, ele é coletivo. Lembre-se do verbo no plural. O verbo está no plural. Todos nós devemos pensar uns nos outros, cuidar para que ninguém se perca da graça de Deus. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, há aqui ainda uma outra instrução quando o texto diz que nós não devemos cultivar raízes de amargura e não devemos viver entre os imorais. Então, observe, primeiro, nós devemos cuidar para nos esforçar para vivermos em paz uns com os outros e sermos santos. Devemos, em segundo lugar, cuidar uns dos outros para que ninguém se perca da graça de Deus. E agora, em terceiro lugar, devemos cuidar para não cultivarmos raízes de amargura e não vivermos entre imorais. Muito bem, este é um texto daqueles cuja interpretação quase sempre é equivocada, né? Geralmente, as pessoas associam essa raiz de amargura a mágoas causadas por alguém.
Nós ouvimos falar, por exemplo, de pessoas que ficaram chateadas, magoadas, às vezes pelo modo como foram tratadas, né? E então, esse ambiente hostil na igreja, esse ambiente de perseguição, às vezes é chamado por algumas pessoas como essa raiz de amargura. Alguns irmãos pregam dizendo: irmãos, não deixemos essa raiz de amargura, mágoas no meio da igreja. Mas é interessante que não é bem sobre isso que o texto está dizendo. Este texto é uma citação de Deuteronômio 29:18. O texto de Deuteronômio 29:18 se refere a uma erva venenosa e amarga. E esta erva venenosa e amarga, naquele contexto, ela era responsável por contaminar as outras plantas. Ou seja, é um joio entre o trigo. Trata-se, portanto, aqui nesse caso, de pessoas que perturbam e contaminam outras dentro da igreja. São pessoas que estão no meio da igreja, mas são pessoas muitas vezes ímpias e que induzem os crentes ao pecado. Por isso o texto diz que nós devemos tirar essas pessoas do meio da igreja. Tirar essas pessoas do meio da igreja. Veja lá o que diz o texto. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e que por meio delas sejam contaminados. Contaminados. Nós devemos ter o cuidado, portanto, de não permitir que pessoas que, chamando-se cristãs, não são de fato cristãs. Foi exatamente isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, quando disse que nós não deveríamos nos associar com pessoas que, dizendo-se crentes, não eram crentes. Qualquer que, disse Paulo, dizendo-se irmão, for imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão, ele diz, com estas pessoas vocês não devem comer. E o comer aqui, os intérpretes entendem, que se refere à ceia do Senhor. Portanto, estas pessoas deveriam ser disciplinadas do corpo da igreja para não terem comunhão com a igreja. E Paulo conclui, 1 Coríntios 5,13, quando ele diz, expulsem do meio de vós este perverso. Paulo ali é bastante duro, e esta advertência é muito dura mesmo, mas é necessária. A ideia de Paulo e também de Hebreus é de que nós não devemos permitir na igreja gente que seja briguenta, que espalha mentira, que cria divisões, que leva as outras pessoas a pecar, gente maledicente, gente que promove desunião no corpo de Cristo, porque estas pessoas são chamadas por Hebreus como ervas venenosas. São pessoas que produzem raízes de amargura e que envenenam o corpo, envenenam as demais plantas. Por isso a disciplina é necessária e urgente, para que estas pessoas sejam tiradas do meio da igreja, a fim de que não contaminem o corpo. Se nós percebemos, portanto, pessoas que estão no meio de nós, mas que são pessoas contenciosas, amargosas, pessoas que promovem divisões, estas pessoas devem ser disciplinadas pelo Senhor e pela igreja, a fim de que elas não mais promovam divisões, dissensões, cismas. É sobre isso que o texto está falando. Então o texto não está se referindo a mágoas que nós temos uns dos outros. O texto está se referindo a estas pessoas que são como ervas venenosas, que estão no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, e que envenenam toda a igreja. Estas ervas devem ser arrancadas por meio da disciplina do Senhor. E aqui, o escritor cita Esaú como um exemplo de impureza e também um exemplo de profanação. A razão aqui foi o fato de Esaú preferir uma refeição de lentilhas em vez do seu direito de primogenitura. A ideia do texto é que Esaú preferiu algo passageiro, sem nenhum valor, em lugar daquilo que era eterno e altamente valioso. É exatamente a descrição do que é o pecado, meus irmãos. O que é o pecado? O pecado é quando nós trocamos algo de eterno e valioso valor por um prazer passageiro e de valor questionável. Pensemos, por exemplo, nos relacionamentos amorosos.
O que é, por exemplo, um relacionamento sexual no tempo errado? É exatamente isso. A troca de um prazer passageiro por algo que é duradouro e firmado pela palavra de Deus. Vamos pensar no álcool. O que é o álcool? O alcoolismo, o encher a cara. É exatamente isso. É a troca de um prazer e de uma sobriedade duradoura, de um equilíbrio duradouro, por um momento de entorpecimento e de prazer. Isto vale para todos os vícios. Vícios em chocolates, vícios em musculação, vícios em esportes, todos os vícios. Porque estes também são vícios, são aqueles prazeres que nós muitas vezes consideramos como sendo prazeres finais e os trocamos por aquele que é o prazer eterno. Por isso, a Bíblia diz que são idólatras todos aqueles que colocam o coração nos prazeres temporários em troca da eternidade. Nós, irmãos, eu e vocês todos nós somos, em alguma medida, idólatras. Porque todos nós, em alguma medida, em razão do pecado, temos prazeres temporais que muitas vezes tiram de nós a visão da eternidade. E o final da história, para pessoas que não se arrependem desta idolatria, é muito triste. O final da história é que estas pessoas correm, mas elas não chegam ao final. Faltará a elas fôlego suficiente. É isso que o texto está dizendo. Veja o que o versículo 17 diz a respeito de Esaú. Sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Observe, ele correu, ele tentou, ele foi atrás, mas o tempo acabou. Estas pessoas correm, mas caem antes da linha de chegada, porque elas gastaram o seu tempo fazendo o quê? Ouvindo os cães latindo na rua. Se esqueceram de olhar firmemente para Jesus, concentraram-se nas distrações temporárias, nas atrações momentâneas do entorno da plateia, olharam demais para o lado e se esqueceram do fim da linha de chegada. A corrida acabou e elas não conseguiram cruzar a linha de chegada. Esaú chorou a sua perda, meus irmãos. Nós vemos isso lá em Gênesis 27, 38. Ele chorou. Mas não havia mais tempo, porque a decisão do seu pai já havia sido tomada. Os seus olhos foram abertos tarde demais. O tempo passou e a oportunidade também. Assim são os ímpios, queridos irmãos. Eles vivem no pecado como se ainda restasse muito tempo pela frente. Amanhã eu penso nisso. Mas a morte chega, e ela pode chegar a qualquer momento. Num acidente, numa doença, num assalto, ela pode chegar. Se tiver que ser, tem que ser agora. É isso que o texto quer dizer. Não dá para ficarmos esperando quanto ao problema do pecado. Trate do pecado agora. Porque Deus disciplina aquele a quem ama. E Ele faz isso para que nós possamos ter ânimo para lutar contra o pecado todos os dias. A fim, meus irmãos, de que nós não caiamos nesta jornada, nesta corrida para o céu. Nós devemos, portanto, buscar a santidade, a piedade, a intimidade com o nosso Senhor. Devemos cuidar uns dos outros para que ninguém caia em pecado. Você não deve olhar para o seu irmão do lado e apontar o dedo acusando-o, mas você deve entendê-lo como aquele a quem você deve socorrer, salvar. Porque é isto que a igreja faz. Ela cuida dos seus. Você não cortaria uma mão simplesmente por ela estar doente. Você trataria desta mão. Se os seus olhos estão doentes, você não vai arrancá-los, você vai cuidar deles. Assim também deve ser a igreja. Nós devemos viver em paz uns com os outros, devemos amar uns aos outros, buscando cuidar uns dos outros, para que ninguém se perca no caminho.
Devemos nos preocupar para que nós cheguemos juntos, como time, como corpo. Não queremos chegar no céu todo esfacelados, destruídos, faltando um pé, faltando um braço, faltando uma orelha. Nós queremos chegar completos, íntegros, imaculados. E para isso, nós devemos ter disciplina, tanto individual quanto coletiva. Devemos lutar uns pelos outros, como um verdadeiro exército que cuida daqueles que caem pelo caminho, que socorre aqueles que estão feridos, que protege aqueles que estão sendo alvejados. Assim é a vida cristã. Que o eterno Deus nos abençoe e nos guarde, para que nós saibamos nos disciplinar, tanto individual quanto coletivamente, meus irmãos. E que esta igreja, de maneira especial, a Igreja do Vale, possa crescer nesta comunhão preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.